típica e as igrejas. No alto da cidade fica a Capela do Senhor Bom Jesus. A construção, de 1892, guarda o estilo do período final do Barroco. O altar é bem simples. Um caminho arborizado com os passos da Via Sacra leva à matriz de Santo Antônio. A igreja levou cerca de 30 anos para ficar pronta. Fachada simples. No interior, retábulos em talha estilo D. João V. A madeira utilizada nas construções do período colonial em todo o país ganhou sofisticação em Lagoa Dourada. São 6 fábricas que transformam as peças de demolição em mesas, cadeiras, armários, aparadores. Marcos foi o pioneiro. Pesquisa os modelos de móveis de época e faz objetos estilizados. Eu enxerguei uma tendência no mercado para esse tipo de móvel. E também, devido às dificuldades da madeira nova cada vez aumentando mais, né, as pressões e toda essa onda de ecologia que o mercado hoje e a demolição está sendo uma preferência nacional. A cidade também oferece outras opções. A gente tem um artesanato muito rico e diversificado, mas se encontra na zona rural, né, e na nossa associação, que a gente pretende agora começar a dar projeção a esse trabalho. Uma das riquezas de Lagoa Dourada está na culinária. A cidade é conhecida pela produção de rocambole, uma receita francesa que ganhou legitimidade em Minas. Clara em neve, gemas, açúcar, farinha de trigo e fermento. Depois de batida, a massa vai para as formas e em seguida para o forno. O sabor está no recheio. O mais tradicional é o de doce de leite, mas existem 10 variações. O rocambole chegou à Lagoa Dourada pelas mãos de um libanês. A receita passou por várias gerações. Marise administra há 13 anos a loja mais antiga da cidade. Batia-se na mão, um por semana. Aí o meu sogro foi, o movimento foi crescendo, ele foi criando embalagens, batedeira, foi aonde que foi crescendo o rocambole, né? O boi janeiro saiu. Neste restaurante, o doce de leite é feito no tacho, comida típica mineira no fogão a lenha, queda d'água, moenda e um lago para as crianças pescarem, além de chalés charmosos para passar um fim de semana. Mas Lagoa Dourada guarda um segredo. Caminhando pela Mata dos Paulistas, chegamos a um local cheio de ruínas. Pode ser que estas árvores escondam uma relíquia histórica. Os primeiros estudos revelam que aqui seria um forte. Ele teria servido de abrigo para os portugueses durante a Guerra dos Emboabas, um conflito entre os bandeirantes paulistas e portugueses no século XVIII por causa do ouro. A maior batalha foi em um local chamado Capão da Traição, que fica perto daqui. A estrutura das ruínas é enorme. São vários salões. As paredes são de pedra, em algumas pequenas passagens, locais que poderiam servir de posto para sentinelas. Na construção, espaço para portas e também para janelas. O que a gente acha é que aqui, tá vendo que ali é uma porta, tinha uma entrada. Aqui devia ter um piso. Embaixo seria 2 andares. Aqui devia ser sobrado. Wellington descobriu o lugar durante uma caminhada. Eu achei que era uma casinha e achei essa coisa enorme, que mede 10 mil metros quadrados. Aí a gente começou a procurar o pessoal da universidade, os historiadores, e viu-se que realmente ela teve uma grande participação na Guerra dos Emboabas. O lugar já foi tombado pela Prefeitura de Lagoa Dourada, os estudiosos já estão começando a fazer os levantamentos, e muita coisa já está sendo provada. Agora, Wellington espera que a confirmação da descoberta feita por ele seja mais um passo para ajudar a esclarecer os mistérios de uma guerra que mudou os rumos da história de Minas Gerais.
mantimentos, alimentos, e, enfim, queijo, manteiga, tudo em lombo de mula, né? Com os tropeiros, que era levado para o Rio de Janeiro. Então, com a decadência do ouro, a gente não teve uma decadência total da região, porque as fazendas mantiveram. E aí o que você vê ali do Wellington na zona rural, né? A própria tradição do rocambole mesmo, que não é uma coisa feita só nas lojas, ela é feita nas casas também. Você vai ver a comunidade consumindo aquilo ali, né? E, na realidade, por enquanto, o que a gente vê que atrai, eu conversei muito tempo com o Josias, que é o secretário de turismo de lá, a gente vê o que atrai realmente é o rocambole, né? Mas se as pessoas pararem para dar uma volta, tem uma estrutura, tem um hotel lá. Exato. Né? Tá começando a ter uma estrutura para o turista. Você acha que ele ainda é muito pequeno, que essa estrutura ainda é muito pequena? Eu acredito que a estrutura vai crescendo à medida que a demanda aumente. Porque o que acontece? A gente está tendo agora maior aperfeiçoamento, vamos assim dizer, da gestão municipal, né? Hoje com o Josias como secretário de turismo, que é uma pessoa muito eficiente e tem visão para o negócio. Ele é um empresário, né? Mas que entende perfeitamente como que funciona essa cadeia do turismo. Então, por exemplo, questão do rocambole, vamos pegar. Ele criou a festa do rocambole. Então, esse ano teve a primeira festa do rocambole. Porque uma cidade... Em 2009. Em 2009, exatamente, desculpa. Em 2009 foi a primeira festa. Porque o que acontece? Para a gente aumentar a permanência do turista, é preciso também criar atrativos para que esse turista fique. Então, por exemplo, não basta termos as fazendas. É uma coisa que hoje o Josias entende e está começando a desenvolver. Não basta a gente ter as fazendas. Elas são lindas, mas elas só passam a ser um produto turístico se trabalhado para isso. Até então elas são um atrativo. Mas não me adianta ter uma fazenda bonita se eu vou só passar na porta. Eu quero entrar, eu quero tomar um café, né? Eu quero ver café como estilo vive. colonial, né? Que a gente tem, que é o típico café de Minas. Isso, né? exatamente. Com pão de queijo, café, Broa, o próprio café, o leite que é tirado na hora. Exatamente. E no caso de Lagoa Dourada, o rocambole. É verdade. Você conhece a região muito bem ali, Nelson? Conheço, né? Você já tinha visto as ruínas? Não, é curioso isso que você aponta, e eu acho que é uma realidade para boa parte das pessoas que visitam aquela região, né? Lagoa Dourada é a porta de entrada, vamos chamar assim, para o Campo das Vertentes. Para o Campo das Vertentes e para o destino Tiradentes, que é o grande destino indutor ali na região. E já é hábito, acho que todas as vezes que eu passei por lá, eu normalmente parei em Lagoa Dourada para experimentar o rocambole, né? Porque é muito visível. Né? E está no momento do trajeto, né? Adequado para uma parada, basicamente no meio do caminho. E o rocambole é muito visível, né? A divulgação, as placas apontando, são vários estabelecimentos que se julgam portadores do autêntico rocambole de Lagoa Dourada. Né? Autêntico, tradicional, mais famoso, legítimo. Tudo, então, realmente, é um lugar estratégico. E essa chamada é que o município tem que aproveitar, porque muita gente para ali. Né? Muita gente para. Então, o desafio do município, num certo sentido, é saber divulgar isso que eu acho que a reportagem, a matéria, mostrou muito bem, essa riqueza da região que tem que ser revelada a um olhar mais desatento, né? E o que me chamou muita atenção foi a questão das ruínas. A Mariana já me falou que já tinha ido lá. Assim, mudou a história de Minas Gerais realmente porque foi o principal conflito aqui. Depois a gente tem aí a Inconfidência Mineira e tal. Mas ali foi onde tudo começou. Né? Foi a Guerra dos Emboabas, que na realidade começou em Caetés e acabou ali naquela região. Não é isso? Exatamente. E era uma coisa escondida. Então eu fiquei encantada com aquilo. É enorme, né? Você disse que pela televisão, assim, pela matéria, pelas imagens, não dá realmente a gente não consegue mostrar a dimensão daquilo ali, né? É demais. E estando lá dentro, né, que você vê que realmente a coisa... Pelo que o Wellington fala, porque nas primeiras conversas que eu tive com ele, eu ia muito por causa do meu outro... Antes de eu trabalhar no circuito, eu trabalhava com passeios a cavalo na região. E aí surgiu uma demanda, vamos fazer roteiros de mais de um dia. Então comecei a pesquisar e entrar e conversar e tal. Daí conheci o Wellington e várias conversas. Mariana, você tem que conhecer as ruínas. Eu falava, eu vou lá, pode deixar.
você tem que conhecer as ruínas. Toda vez que eu ia lá, eu falava, não, pode deixar que eu vou. Aí um dia eu falei, não, vamos lá conhecer as ruínas, porque eu imaginava, como em vários locais que a gente vai, você chega lá Só e tem as as pessoas pedras, exploram né? turisticamente. Pedras, Só tem as pedrinhas, às vezes montinhos de pedra no chão. É verdade. E chega, mas a história, claro, não estou desmerecendo, mas a história daquilo é fantástica, e aqui aconteceu isso. Mas ali não, ali dá para você ter real dimensão, porque você vê em volta, são vários salões, São como vários você mostrou. salões. Nossa, vários. E em volta é um fosso. A entrada é em L. Porque eles falavam que o cara, se não se identificasse lá, não passava dali. E tem uns buraquinhos mesmo Tem. para sentinela, é uma coisa Seteiras. impressionante. é maravilhoso. É onde, assim, e ninguém conhecia isso, né? Na O Elton verdade, me contou. nem ele, né? Porque Ele me falou que era um local proibido. Que o avô o proibia de ir. Isso, exatamente. A história que ele conta, e eu acho fantástica também, é que desde pequeno eles escutavam, não vai lá, porque lá é lugar de doença. Doença ruim. Lá é lugar de coisa ruim, de doença, não vai. E ninguém ia. E foi crescendo mato. E ele, claro, quando começou a trabalhar com um restaurante, com um hotel, falou, não, eu preciso ver o que tem ali. E como ele mesmo falou, ele nem imaginava. Mas, de fato, pela história oral, deve ter vindo mesmo que era uma coisa ruim, de local de doença. Mas quantas mortes não foram lá, Exato. né? E está sendo feito um trabalho de levantamento. Hoje tem arqueólogos trabalhando, tem historiadores trabalhando. A Universidade Federal está lá também. Isso, a UFMG está trabalhando lá. E outros vários pesquisadores que depois disso, porque ainda tem uma vantagem também que é o seguinte, ainda tem uma visitação controlada, vamos dizer assim, porque realmente não é um local... Só com ele, né? Só com ele, né? Não é um local que você pode abrir e ter visitação, enfim, sem controle, com muitas pessoas visitando, né, ao mesmo tempo. A gente tem que manter ali uma capacidade de carga, né? Que vai garantir também a manutenção disso. Porque na realidade só se for acompanhada a pessoa só pode entrar se for acompanhado por ele. Isso, exatamente. Né? Que guia e conta a história assim maravilhosamente bem. Né? E alguma interpretação ambiental também, né? Provavelmente. Sim, sem dúvida. Porque estão sendo feitas várias pesquisas ali, não é, Mariana? Isso, estão sendo feitas várias pesquisas. Você acha que isso vai se tornar assim, um grande atrativo de Lagoa Dourada? Tem esse potencial? Eu acho que tem esse potencial, sim. Mas é como a gente estava falando, né? Que é a forma como a gente trabalha o turismo hoje, assim. Ele só vai ser um atrativo ele só vai ser um produto turístico se ele tiver toda a cadeia envolvida. Se ele tiver, o cara vai poder ir ali visitar as ruínas, mas ele pode dormir num hotel legal, ele pode se alimentar num restaurante legal, ele vai comprar. E Lagoa já está reunindo tudo isso, né? Lagoa Dourada já está começando a reunir tudo isso. O próprio Wellington, ele tem uma visão para isso, né? Que eu acho que Exatamente. isso é bacana, assim, a gente vê uma pessoa que é da região e que despertou para o turismo e viu no turismo uma forma de economia, assim, de gerar dividendos, né? Ele criava porco ali. Ele tinha um restaurante, mas ele criava porcos ali. Ele tinha uma pocilga, né? E aí ele parou de mexer com os porcos porque dava um cheiro desagradável. Olha isso. E os turistas reclamavam. Ele falou, não, então tira os porcos e vamos trabalhar o turismo. E é fantástico, porque é um lugarzinho assim, você chega para almoçar, comidinha no fogão a lenha, aquela água, com aquela rodinha d'água ali do lado. E detalhe, você acaba de almoçar, ele vai e pendura redes naquelas árvores ali do lado. Então, para quem passa o dia inteiro naquilo, sabe? Isso é muito tranquilo. Tranquilidade. Vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. A gente vai falar de outras cidades e passear um pouquinho aí, falar de lugares onde viveram personalidades que construíram aí páginas da história do país. Lembrando que esse programa ele é gravado, mas você pode participar pelo telefone ou então mandando mensagens e perguntas para o nosso e-mail. Nós vamos encaminhar todas elas para os nossos convidados e depois postar na nossa página na internet. O Palavra Cruzada volta